A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós vimos aqui uma oração tão simples de um homem chamado Jabes, que era descendente de Judá, mas essa oração, por mais simples que ela seja, ela surtiu um grande efeito, porque Deus concedeu a Jabes tudo o que ele havia pedido. Quando nós fazemos uma oração, irmãos, a Deus, uma oração verdadeira, uma oração de coração aberto, o Senhor trabalha por mim e por você. Muitas vezes pensamos que Deus só trabalha em meio a orações bonitas, em palavras eloquentes, em um vocabulário perfeito, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que trabalho ainda na simplicidade. Deus quer que você ore pelas causas que parecem humanamente falando ser impossíveis. Pois é, porque para Jabes, o que ele estava pedindo para Deus era impossível. A Bíblia vai nos dizer que ele se chamou Jabes porque a mãe dele deu à luz a ele com muitas dores. Então aqui nós observamos, irmãos, que na história dele havia um marco. E este marco já estava no nome dele. E nós observamos que mesmo assim, este homem não desistiu de ter uma vida diferente. Mesmo assim, este homem não perdeu a esperança, porque o nome no Antigo Oriente, irmão, significava muita coisa. Então imagine para Jabes como foi difícil carregar o peso deste nome, mas ele não deixou isso paralisar a ele. O Senhor diz para você, não deixe as circunstâncias te paralisarem, não deixe aquilo que é contrário, aquilo que parece que não vai acontecer na tua vida, pois é, não deixe que isso tome o teu fôlego, tome o teu tempo de oração, mas seja alguém que ora a Deus por causas impossíveis, seja alguém que crê que Deus pode transformar a sua vida, a ponto de te dar uma nova história e te fazer viver algo novo na presença dele. Declare comigo, eu vou orar e Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu vou orar e Deus vai fazer o impossível acontecer. Jabes invoca ao nosso Deus. E ele pede que o Senhor abençoe a ele. Ele pede a Deus a bênção do Senhor. Nós não podemos esquecer de diariamente pedirmos a Deus, Senhor, me abençoe. Abençoe a minha vida, que a tua bênção esteja sobre mim. Muitas vezes, irmãos, deixamos o dia passar sem conversar com Deus e Deus está dizendo, são as orações simples que eu respondo. É quando você muitas vezes está arrumando a casa, lavando seus pratos. É quando você está trabalhando, dirigindo, que o Senhor estará ali pronto para te ouvir. Não espere somente estar de joelho, tendo um tempo disponível de 1-2 horas de relógio para você falar com Deus, mas seja alguém que conversa com Deus diariamente. Esta oração de Jabes parece mais um diálogo. Foi algo tão curto, porém que surtiu um grande efeito. Não adianta, irmãos, longas orações, vocabulário bom, palavras bonitas, eloquentes, se não há presença do Espírito Santo, se não há quebrantamento na nossa vida. Nós precisamos diariamente conversar com Deus, acreditando que Ele é o nosso amigo e que Ele ainda trabalha na simplicidade. Deus ainda trabalha, irmãos, em meio à simplicidade. As orações mais simples são as que Deus responde mais rápido. Você vai observar que ele não somente pede que o Senhor o abençoe, mas ele pede que o Senhor alargue as fronteiras dele. Ele pede que o Senhor seja com ele, que a mão do Senhor preserve ele do mal. Ele sabia, irmãos, que a presença do Senhor era indispensável. Mesmo que Jabes fosse rico, abençoado, tivesse muitas terras, Deus alargasse as tendas dele, ele priorizava a presença do Senhor. Deus está dizendo nas tuas orações, priorize a minha presença. Que tudo seja, Senhor, para a glória do teu nome. Que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Que haja o sobrenatural, que o Senhor faça o impossível acontecer, mas para a glória do teu nome. Jabes queria que a presença do Senhor estivesse constantemente com ele.
Jabes queria, irmãos, que o Senhor livrasse ele do mal, de modo que não viesse aflição sobre a vida dele. Deus ouviu. Muitas vezes tememos pedir: Senhor, me livre de aflições, me livre de injustiças, me livre de pecar. Muitas vezes não pedimos isso porque pensamos: não, mas eu já estou suscetível a isso, eu estou nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. E o Senhor está dizendo: não se conforme. Jabes também estava neste mundo, mas ele não se conformou em viver em aflições, em viver em dores, em sofrimentos. A palavra do Senhor nos diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos mal. Não é pecado você pedir para Deus te abençoar, para Deus te proteger, para Deus te guardar do maligno, para Deus não deixar você cair em tentação, irmãos. A oração é um diálogo entre a gente e Deus e a gente. São orações simples como a de Jabes que o Senhor responde. Deus tem resposta para você e através dessa palavra Ele está conversando com pessoas aqui dizendo: eu quero fazer coisas grandes na tua vida. A Bíblia diz que Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, por quê? Porque ele orou, irmãos, porque ele pediu a Deus, porque Deus o abençoou. Abençoou por quê? Porque Jabes pediu. A Bíblia nos diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos. Não pedimos ao Senhor aquilo que queremos, não somos claros naquilo que precisamos. Queremos agir com a força do nosso próprio braço. Não, eu não caio em tentação porque eu sou uma pessoa de Deus. Certo, você é uma pessoa de Deus, mas precisa pedir para que Ele te guarde do maligno, porque você não deixa de ser humano porque você é uma pessoa de Deus. Mas é porque eu não preciso pedir a Deus para Deus me abençoar, porque eu já trabalho para isso. Mas Deus pode lhe abençoar, Ele quer lhe abençoar. Ele quer que a bênção esteja sobre você, e não é somente financeiramente falando, irmãos. Ele pode fazer muito mais, ele pode tirar fardos pesados de suas costas, dos seus ombros. Se você orar, se você pedir. Ana, ela também orou com simplicidade, como Jabes aqui. Jabes orou com simplicidade e Ana também orou com simplicidade, irmãos. E eu observo isso diariamente, são orações simples que a gente faz para Deus, que Deus traz resposta. São orações com o coração aberto. Ana contou para Deus, irmãos, o que ela queria, ela detalhou, ela fez como Jabes. Jabes detalhou. O Senhor está dizendo: detalha o que você quer. Conte para Deus o que você precisa. Não fique aí empurrando com a barriga, ligando para um e ligando para outro para pedir ajuda. Mas vai no teu quarto, entra, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, porque o teu pai quer te ver em secreto. Ele te vê, ele te ouve e ele traz resposta para a sua vida. Ele tem resposta para você. Irmãos, quem concedeu para Jabes o que ele havia pedido foi Deus, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele pediu e Deus concedeu. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que Jabes, um descendente de Judá, pediu e ele atendeu. Esse é o nosso Deus. Deus não mudou, irmãos. Somos nós, muitas vezes, que limitamos o nosso Deus com a nossa fragilidade humana. Porque nós queremos limitar a Deus como se Deus tivesse limitação. O Senhor está dizendo para você: eu não tenho limitação. O Senhor está dizendo para você: eu ainda faço milagres acontecer. Eu ainda fecho a sepultura dos meus filhos. Mesmo que o mundo jaz no maligno, eu ainda continuo protegendo, curando, guardando, livrando. Porque o meu povo não quer me clamar mais como os antigos clamavam. Porque as pessoas agora têm essa limitação. Jabes não teve limitação, irmão. Jabes falou a verdade para Deus. Ele não se conformou com aquilo que o nome dele dizia sobre ele. Não se conforme com a realidade que você está vendo diante dos teus olhos. Mas, irmã, é a realidade da minha vida. Não se conforme, ore. Seja alguém que apresenta para Deus: Deus, eu estou aqui nessa casa, mas eu quero, Senhor, que o Senhor abra uma porta para mim, para que eu possa comprar casa própria. Deus, eu preciso de um carro para trabalhar. É falar a verdade para Deus, irmãos. Deus, eu preciso desta cura. Eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Deus, eu preciso que o Senhor liberte esse filho, porque o Senhor sabe quais são as aflições que eu enfrento. Irmãos, nós precisamos falar para Deus as nossas necessidades.
Ai, irmã, mas Deus sabe tudo que a gente precisa. Pois é, Deus sabia o que Jabes precisava. Mas Deus só concedeu a ele depois que ele pediu. Você entendeu? Declare comigo, eu vou orar. Eu vou pedir e Deus vai trazer resposta para a minha oração. Eu vou orar, eu vou pedir e Deus vai trazer resposta para a minha oração. Irmãos, a oração muda, a oração transforma, a oração traz cura, a oração fecha a sepultura, a oração traz mudança de vida, a oração pode te livrar de aflições, a oração pode te livrar de dores, de problemas que o inimigo estava tentando colocar abacandaramandarai no teu caminho. Deus está dizendo para você, não é tempo de se conformar. Este homem não se conforma com a situação dele, mas ele ora. Ele fala com Deus. Ana também não se conformou. Penina estava perturbando Ana. E Ana não se afligiu, irmãos, a ponto de perder a fé, mas ela foi colocar a aflição dela diante do altar do Senhor. Pegue as suas aflições, pegue as suas dores, pegue os seus problemas e vai colocar diante do altar do Senhor, porque sim, meu irmão, sim, minha irmã, Ele tem solução para você. O que você não pode é desistir de orar, o que você não pode é dar a causa como perdida, é olhar para a situação e dizer fulano não tem mais jeito, quando Deus não deu a última palavra. Você não pode olhar para a sua casa e dizer nunca vai mudar, nunca vai ser transformada. Deus quer te abençoar, Deus quer transformar. Jabes ousou ao pedir, ele não teve medo. E Deus, irmãos, concedeu tudo o que ele pediu. Foi o único homem que orou, irmãos, e Deus concedeu tudo, sem faltar uma coisa. Uma oração simples, uma oração curta, mas porém uma oração que agradou o coração de Deus, que dos nossos lábios saiam orações que agradem o coração de Deus. Que o Senhor olhe para nós, não como os hipócritas, não como os religiosos, que fazem orações longas, mas a vida não condiz com aquilo que eles falam. A vida não condiz com as orações que eles fazem. O Senhor está dizendo, eu ainda trabalho na simplicidade. Eu quero ver o meu filho, eu quero ver a minha filha clamando e apresentando a minha necessidade, que é uma porta de emprego. Conte para Deus detalhadamente como você quer. Diga, Deus, eu quero um emprego que eu possa cultuar, que eu chegue em casa a tempo de ir para a igreja. Eu quero um emprego que tenha um plano de saúde. Eu quero um emprego que tenha um ticket de alimentação. Irmãos, muitas vezes nós recebemos mal porque pedimos mal, não sabemos pedir. Precisamos detalhar para Deus a nossa necessidade. Tem pessoas que casam mal porque dizem, Deus, o que o Senhor mandar, qualquer coisa, manda, eu só quero casar. E Deus está dizendo, não é assim. Você precisa falar para Deus o que você quer. Você precisa contar para Deus, especificar. Jabes foi detalhista no que ele precisava, no que ele queria. Ele não teve vergonha de falar, mas ele falou a verdade para Deus. Como é que você tem vergonha do seu pai, do seu amigo, daquele que te conhece, daquele que quer o melhor para você? Ele quer te abençoar, ele quer te honrar, ele quer abrir portas na tua vida. E através dessa palavra eu vejo o Senhor dizendo, peça, peça, pedi, dar-se-vos-á. Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir caminho para você passar, Deus vai trazer cura, Deus vai mudar diagnóstico através de pedidos que parecem ser pequenos. Sabe aquela oração que você pensa que é você que está conversando sozinha e sozinho porque Deus nem ouviu? Pois é, são essas orações que Deus, Ele trabalha de maneira miraculosa e faz o milagre acontecer. O Senhor está dizendo, peça na mandaraia. O Senhor está dizendo, ore, suplique, porque eu tenho resposta para você. Quando eu falo de Jabes, o Espírito Santo logo me liga também a Ana e me lembra dela. Ana especificou o que queria. Ana disse, o Senhor me dá um filho varão. Ela disse a Deus o que ela queria. Eu quero um filho homem. Ana não teve medo de dizer para Deus o que ela queria e Deus entregou para ela o que ela pediu. Você entendeu? É o que você pede. Você tem que saber o que você quer. Jabes sabia o que ele queria. Ana sabia o que ela queria.
O Senhor diz para você, é tempo de você saber o que você quer. Não seja uma pessoa indecisa. Uma hora quer uma coisa, outra hora já não quer mais. Mas seja alguém que sabe o que quer. Alguém que quando o Senhor te perguntar o que queres, mandará e que eu te faça. Qual é o teu pedido? Você saber claramente o que você quer, dizer, Senhor, eu quero isso, isso e isso. Senhor, eu quero que o Senhor abra esta porta. Senhor, eu quero que seja uma porta excelente. Senhor, eu tenho o sonho de uma casa própria. Senhor, eu tenho o sonho de entrar naquela empresa. Eu tenho o sonho de concluir essa faculdade, mas não tenho condições. Fale para Deus o que você precisa. Jabes não teve medo. E quando ele conta para Deus, Deus concede. Deus assina embaixo. Deus carimba. Deus abençoa. Deus faz com que ele venha a ser o mais ilustre dos seus irmãos. Ele era o mais ilustre, irmãos. Por quê? Porque foi alguém que não teve medo. Foi alguém que não aceitou o que o nome dele carregava. Era o nome de dores. Um nome que trouxe sofrimento para a mãe. Mas ele não deixou o passado. Ele não deixou aquilo que momentaneamente falando parecia ser o que a história dele teria. Ele não deixou aquilo tomar conta dele, mas ele foi atrás do que ele precisava. Você tem ido atrás do que você precisa? Você tem colocado em oração? Você tem cruzado os braços se conformando, dizendo, mas é porque é assim mesmo. Meu pai não foi feliz, eu também não vou ser. Minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. Meu irmão nunca foi bem-sucedido, eu também não vou ser. Deus está dizendo, não seja alguém que se conforma. Jabes não se conformou. Declare comigo, eu não vou me conformar, eu vou orar. Eu não vou me conformar. Eu vou orar. Quando você ora, o céu abre. Deus quer conceder pedidos aqui. Deus quer fazer petições serem atendidas. E ele está dizendo, ora. Ora, porque na simplicidade eu ainda trabalho. Foi eu quem concedi, diz o Senhor dos Exércitos, os pedidos de Jabes. Fui eu que entreguei para Ana Samuel. Eu tenho um milagre para te entregar. E hoje eu estou lhe entregando uma direção. E esta direção se chama oração. Ore, porque Deus vai te dar vitória. A porta vai se abrir. E certamente o nome do Senhor será glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de resposta, meu Deus. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus de milagres. Sou o Senhor quem trouxe, meu Deus, para a vida de Jabes, Arabacana, mandará o que ele pediu, porque ele orou, porque ele falou com o Senhor. Ele não se conformou com aquilo que a vida dele, Pai amado, parecia que ia ter, mas ele pediu ao Senhor que o abençoasse. Ah, Senhor, que os teus filhos não venham se conformar com aquilo que eles estão contemplando diante dos olhos deles, mas que eles venham clamar, venham detalhar o milagre, venham suplicar, porque o Senhor tem vitória. O Senhor tem para os teus filhos bênção, Pai, e são bênçãos grandes, Aramandaraia, não são pequenas. Quando nós oramos, o céu abre. Quando nós oramos, a resposta chega. Quando nós oramos, Pai, o Senhor concede aquilo que humanamente falando parece ser impossível. O Senhor faz acontecer, faz se tornar milagres na nossa vida. E eu creio no milagre. Eu creio que da mesma forma que o Senhor concedeu o pedido de Jabes, o Senhor vai conceder o pedido de pessoas que estão me ouvindo agora, porque elas vão orar, elas vão dizer para o Senhor, Pai, com riqueza de detalhes, o que elas querem. E eu creio, Pai, que se for conforme a tua vontade, o teu querer, o Senhor vai conceder e o teu nome será glorificado. Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a orarmos da maneira certa, porque muitas vezes não sabemos como pedir, mas o Senhor nos instrui, nos ensina, Espírito Santo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida.
Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, à vida e à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que cada pedido de oração seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, meu Senhor. Que o Senhor venha dar testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe quem está aqui diariamente, Pai, servindo de canal de bênção, ouvindo cada palavra. Que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, meu Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele tem resposta de oração. Na verdade, Deus tem coisas grandes para fazer, por isso não tenha medo de pedir. Muitas vezes, irmãos, não recebemos os milagres porque temos medo de pedir, porque pedimos mal. Peça para a glória de Deus, peça para que o nome do Senhor seja glorificado, porque da mesma forma que Deus foi resposta na história de Jabes, e ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos, porque Deus o abençoou, Deus estava com ele, o concedeu o que ele pediu. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te honrar, mas você precisa compreender que é necessário saber pedir. Não tenha medo. O Senhor diz na palavra dele: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-lhe-á, pois o que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Deus tem porta aberta para você, Deus tem bênçãos para te entregar, Ele tem resposta de oração para a sua vida. Por isso, não cesse de orar, porque Deus tem uma resposta para você. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.